E aí, beleza? Estamos no colégio da Bahia Cristal e Daphne iria entrar no banho, vendo que a safadeza nesse lugar começa até com os insetos. Porém, tinha alguém a observando. E na sequência, no banho, o Daphne teve uma discussão com uma garota por causa de um piloto de uma série. E olha que até saíram na porrada. Mas esse ser misterioso apareceu, apartou a briga e era a Velma, ex-melhor amiga de Daphne, mas agora se odiavam. Mas na hora que Velma abriu seu armário, uma garota chamada Brenda estava morta e literalmente sem o cérebro. Ok, bora pra delegacia então, né? Só que Velma era sempre atormentada por um espírito e só ela conseguia ver. Porém, quem estava à frente das investigações era a Donna e Linda, as duas mães adotivas de Daphne, e em resumo, Velma era a maior suspeita desse assassinato. E não entendia o porquê a amizade dela e de Daphne acabaram. Bom, ela explicou que era porque Daphne escolheu um grupo de amigas idiotas que ainda zoavam a cara dela. Eu devia matar todas. Tá, eu acho que isso pegou meio mal, né? Tá, a única forma dela se safar era ajudar nas investigações e provar que não foi ela que matou a garota. E ela tinha 24 horas pra se decidir. Senão ela estaria presa e colocado sim essa pressão em cima dela. Porém, na hora que saiu da delegacia, esbarrou em Fred, que era colega de sala dela e até colava nas suas provas. Só que segundo ele, tinha uma doença que fazia ele não lembrar de garotas barangas. E ele nem sabia explicar o nome. Se chama falta de educação. Isso aí, você é inteligente. O lance que ele e Daphne se pegavam. E com essa tal Brenda morta, Velma estava sendo forçada a desvendar esse mistério. Apesar do espírito que perseguia dizer que ela não conseguiria mais desvendar nada. Tá ok, seu pai era advogado e sabia que ela estava bastante encrencada. Só que Velma não conseguia desvendar os mistérios porque sua mãe desapareceu. E o seu pai engravidou uma garçonete que era bem fogosa. Fora que essa noite ela tinha que substituir ela na lanchonete. E como ficaram acusando ela em público, saiu e encontrou Fred do lado de fora da lanchonete, chorando porque não conseguia ser o homem que o seu pai queria que ele fosse. Já que estava nesse papo, então contou sobre sua mãe, que ela que inspirou a desvendar mistérios na sua infância, só que quando achou seus presentes de Natal ficou triste, e sua mãe saiu para comprar um novo, nunca mais viu ela. Mas depois que pegou os óculos, fez uma promessa que iria investigar o desaparecimento dela, só que desde então o espírito começou a persegui-la e nunca mais conseguiu desvendar mistério nenhum. Mas ali no B conhecemos mais um personagem, Norville Salsicha Rogers, que talvez sabia quem tinha matado a tal Brenda, e ele só estava fazendo isso porque gostava dela, né? E a suspeita era Sophie, a namorada de seu pai, pois aquela câmera que ela tirava fotos de bebê poderia ser do Salsicha, que emprestou para a Brenda tirar algumas fotos bizarras no banheiro da lanchonete. E se foi isso, aquela câmera revelaria a verdade, que foi Sophie que matou a garota. Porém, quando chegou em casa e viu as fotos, não tinha nada demais, e de novo foi atormentada pelo espírito, mas a tal Sophie não tinha mesmo nada a ver. E outra revelação que seu pai, que talvez sua mãe foi embora porque Velma era o bicho da goiaba, e talvez ela não desapareceu, apenas abandonou sua família. Ok, então ela decidiu dar a volta por cima e até mudou de personalidade na escola, só que ninguém acreditou em Velma e já queriam acabar com ela. Sorte que Fred apareceu e salvou ela, só que de uma forma bem maluca. Fred fez um discurso que basicamente era sua amiga e todos aceitaram numa boa. Só que a atual namorada dele, Daphne, disse pra ela no banheiro que era meio inseguro com seu corpo e expulsava todo mundo do banheiro quando iria usar, já dando pista para a Velma de quem poderia ser o assassino. Então, com a ajuda de Salsicha, foram à casa de Fred, só que quando chegou lá, de novo o espírito apareceu e era justamente a sua mãe na sua cabeça. Só que Salsicha começou a falar que gostava dela no telefone, fazendo ela rir, e isso, por incrível que pareça, espantava as visões. E assim, finalmente, ela encontrou a câmera de Norville e não tinha nada demais, apenas um casal se pegando. E na sequência, Fred tentando usar o banheiro. Só que ele mesmo apareceu ali na casa e disse para Velma que teve que fazer algo com Brenda, porque ela descobriu o seu segredo. A Brenda também tirou foto disso. Não. Sim, ele não queria que ninguém descobrisse sobre a sua super depilação e agora iria fazer com Velma a mesma coisa que fez com Brenda. A sorte é que as detetives chegaram, atiraram nele e salvaram Velma e agora ela estava livre. Porém, Fred disse que não tinha matado Brenda, na verdade a subornou para não contar a ninguém. Mas ali ninguém acreditou, né? Só que naquela noite ela tomou coragem novamente. Iria voltar a investigar o desaparecimento da sua mãe, porém talvez Fred estava falando a verdade, porque na lixeira Salsicha encontrou mais uma vítima. E ela
Ela também tá sem cérebro! Uai! Ok, realmente virou um caso bem interessante. Fred foi preso, só que todo mundo ali guardava segredos. Então ela estava na cola da sua ex-melhor amiga Daphne, e a notícia se espalhou que o herdeiro da Jones Acessórios Masculino foi preso por assassinato, descoberto por uma garota que a jornalista não sabia pronunciar o nome. E olha só que loucura, quem seria o advogado de Fred? Próprio pai da Selma, Aman Dinkley. O quê? Claro que Velma não curtiu isso, né? Pois achava que ele realmente era o assassino. E na escola ela tava com fome pra almoçar sua ex-melhor amiga no argumento, desejando os pêsames pelas amigas que ela trocou por ela estarem morrendo que nem moscas. Mas pediu algo pelos velhos tempos, o arquivo de investigação de sua mãe, mostrando o colar de melhores amigas que elas usavam antes. E olha que Daphne até deu uma amolecida, mas faria por $500. Era isso ou nada. Já o pai de Velma viu que poderia usar o fato que Fred ainda não amadureceu para provar sua inocência, já que todo mundo estava vendo ele como um serial killer. Só que pro pai de Fred provar que ele era um cara sentimental poderia estragar os negócios, pois a Jones Acessórios Masculino precisa de uma reputação viril para ganhar dinheiro. Mas se essa era a única forma, então tá, já que não tava difícil provar que ele era uma criancinha. Que saco, tô todo melado. Banzinho! Veja bem! E pra Velma conseguir os $500 estava bem complicado, e nem o melhor amigo Norville tinha essa grana. Então Velma teria que trabalhar para Daphne e descobriu que ela era a doceira da escola, por isso sempre estava com grana, e ela iria colocar Velma para vender plantas medicinais da escola. Já o Norville estava tentando penhorar algumas coisas para arrumar a grana para Velma e assim sair com ela, e também estava difícil. E Velma como vendedora era um desastre, porque falava que vinha na teia e ainda julgava as pessoas, acabando com um cara na academia e os riquinhos do teatro, fazendo Daphne perder vários clientes. Chega, tá demitida. Quê? Por quê? Uma merda! E Salsicha então iria vender um rim por $500 só para sair com Velma. E Aman, o pai de Velma, estava com um desafio de defender Fred, mas ele já tinha a estratégia montada. Oi, galera. O meu nome é Fred. Os caras estão me tirando. Eu não sei de onde começou a chover, mas acabou o disfarce de Fred. E nas redes sociais, sua reputação só piorou. E Daphne revelou que apesar de gostar das suas mães adotivas, ela só estava vendendo doces para arrumar grana, para achar sua família de verdade, porque queria saber o porquê abandonaram ela. Só que as detetives apareceram, pois queriam prender as duas traficantes disfarçadas na escola. E acreditem, meus amigos, rolou o maior clima entre as duas nessa parte. Que loucura! Porém, rolou a maior loucura e as duas conseguiram escapar pela janela. A sorte que um bebê deu a chance para as duas fugirem. Já Norville estava quase entrando na faca, mas apareceu um maluco querendo roubar de bandidos e ele deu uma bicuda nele. Porém, iria levar um tiro com certeza. Só que ele era Norville do Lance com Norville, o vlog na internet, e a galera ali curtia ele pra caramba e liberaram ele numa boa. Já as detetives não acharam as duas, e sim, não foi só impressão sua, mas as duas estavam se curtindo e viram que era uma boa dupla. Porém, negócios são negócios e tinha clientes na parada. E se ela quisesse a ficha da sua mãe, teria que vender $500 de doce. O problema era quem era o cliente dessa vez. Peraí, tá aí. Velma! Ai! Em resumo, ele tava nessa porque não conseguia provar que Fred era inocente, e ela para conseguir $500. Então ele daria a grana para ela se ela investigasse o caso novamente e provasse que Fred era inocente. Ela analisou o caso, viu que Fred realmente era uma criança. Então a Mam levou Velma como testemunha no caso, e com o depoimento dela todo mundo começou a perceber que Fred não conseguia nem comer sozinho. E ele nem precisou provar isso, só que ele ficou tão irritado que ficaram rindo da cara dele, que quis mostrar que era capaz de qualquer coisa. Teria conseguido arrancar o cérebro daquelas duas imbecis sem problemas se eu quisesse. Agora lascou, a mãe estava acabado, e naquela noite Daphne apareceu. Percebeu que errou e poderiam voltar a ser amigas, dando a ela o caso de sua mãe. Mas quando ela começou a ler, os espíritos apareceram e sabia que tinha que rir ou tentar outro sentimento forte para a Velma voltar ao normal. E como Daphne era péssima em contar piadas, teve que fazer outra coisa. E adivinhe, rolou foi um beijo entre as duas, para desânimo total dos fãs e de Salsicha.
Comédia romântica, meus ovos. Verdade. Só que naquele relatório revelava que o último lugar que sua mãe esteve foi na casa de Fred, que ele agora estava dividindo uma cela numa prisão com um cara chamado Bandido. E Velma ainda incrédula do que rolou entre ela e Daphne, tanto que deu vitaminas pré-natais pro gato, e isso deixou ela perdidinha. Só que Norville viu as duas se pegando, já disposto a ouvi-la falar dos seus sentimentos. Ainda mais hoje que o pai de Norville iria dar uma palestra sobre saúde mental, mas como as detetives iriam participar, meteram um pé de lá, para irem falar com Fred na prisão. Porém, de novo, Velma estava sendo atormentada, agora pelos fantasmas de Fred e Daphne juntos. Eu não sei o quanto isso estragou minha infância, mas Salsicha fez ela rir, e na sequência foram expulsos da prisão. Só que ela ainda estava bastante confusa sobre os sentimentos com Daphne, e a Ruivinha acreditem também. Mas acabaram tendo uma discussão no banheiro, e parece que ambas gostavam do Fred. E ainda bem que decidiram tudo sem violência, né? Lutem para ver quem é menos vulnerável. Caracas. O lance é que as duas detetives estavam para ensinar autodefesa, pois no dia seguinte seria uma competição de autodefesa para as mulheres da Bahia Cristal. E aí rolou aquela intriga novamente entre as duas para saber quem iria ganhar. Já Norville queria ser o terapeuta de Fred na prisão, mas o lance é que aquele cara que ele mandou para a prisão não curtiu muito ele ali e ainda tirou onda dele por ele estar gostando da melhor amiga e não revelar isso para ela. Enquanto isso, Velma se preparava para a competição de invulnerabilidade feminina, e eu não sei quanto isso é estranho. Velma começou tirando o silicone da bunda de uma garota, e Daphne já era experiente com autodefesa, já que as suas mães ensinaram muito bem em casa. Então as duas que estavam indo pra final eram Velma e Daphne, mas a Ruivinha usou foi muita violência, e não queria deixar de ser popular pra ficar com a Velma, zoando a garota no banheiro. Mas Velma agora tinha um novo plano. Querido diário, passarinho que come pedra. Sei lá. Já Norville na prisão usou uma técnica muito poderosa ensinada pelo seu pai, o jaleco de terapeuta, para tirar informações sobre a mãe de Velma na casa dele. Na verdade não conseguiu tirar muita coisa, a única informação que ele tirou é que no dia do aniversário dele, o pai de Fred o abandonou e ninguém saiu do bolo de aniversário. Mas tinha uma mulher indiana na casa e como ele não prestava atenção em mulheres mais velhas, não sabia quem era. Porém Norville estava fazendo maior sucesso como terapeuta e tinha muito cliente agora. Já na escola era a grande final da competição de autodefesa, onde as finalistas eram Daphne contra Velma. E na porrada, Velma com certeza perderia, mas no argumento aí é diferente. Ali na barriga tinha o diário de Daphne e Velma iria usar contra ela. Pegou o microfone e falou alguns podres, deixando Velma bem vulnerável na frente de todo mundo. Mas diferente do que Velma pensava, todos ficaram do lado de Daphne, já que saúde mental era uma coisa séria. E a vencedora dessa briga aí foi justamente Daphne. Por expor uma aluna em público, Velma acabou na terapia para não ser expulsa e tinha que pedir desculpas para Daphne agora. E Norville esqueceu de ir na terapia em grupo e rolou a maior rebelião. E acreditem, até conseguiram uma forma de escapar. Velma e Daphne se entenderam, percebendo que precisavam ser amigas de novo, e Velma ficar obcecada apenas por uma mulher, a mãe dela. E outra coisa estranha é que Velma e Daphne eram vizinhas. Já Norville não estava preparado para o jaleco de terapeuta do seu pai, mas um cartão do sanatório da Bahia Cristal levantou fortes suspeitas. E o pai de Norville tinha uma revelação para contar ao seu filho. Já Velma não superou Daphne como gostaria, então iria treinar com uma velha amiga dela. Oi, sumida. Já os prisioneiros que escaparam queriam chegar na cidade mais próxima, só que não deu rock. A polícia estava na cola de todos e Fred disse que não pegariam ele vivo. Nossa, pra que ele foi falar isso? As detetives já queriam saber o porquê não pegariam ele vivo. Porque eu quero parecer forte pra impressionar o meu pai. Ok, como já sabemos, o passado de Velma, ela nunca foi muito popular. E olha, pra ela estava tudo bem, até gostava de não ser padrãozinha. E até fazia parte de uma banda na escola que deixava ela feliz. Só que os assassinatos continuaram e descobriram que teve mais uma garota que foi morta na Bahia Cristal. E como Fred estava preso quando aconteceu o assassinato, ele poderia ser até absolvido. Mas o assassino ainda estava solto e o chefe de polícia disse que depois de uma minuciosa análise dos crimes, ele descobriu um padrão. Todas as vítimas eram
gostosas. Sim, e com a ação mais estranha que eu já vi em uma série, o prefeito e o chefe de polícia iriam proteger as 5 garotas mais gostosas da Bahia Cristal, e com uma escolta particular. Claro que Velma achou aquilo ridículo, mas segundo o prefeito, se as garotas mais gatas da cidade morressem, acabaria de uma vez por todas o turismo na cidade. Então seria função dela fazer a lista das garotas gostosas. E apesar de achar que apenas Daphne entraria nessa lista, agora tinha um monte de garotas se achando pra cima de Velma. E tava difícil fazer essa lista, ainda mais que ela só conseguia pensar em Daphne. E Norville até tentou ajudar, mas na lista dele também só tinha a Velma. Mas ele sabia de um cara que poderia ajudar, já que era experiente nesse assunto. Fred Jones, que acabou de sair da prisão. Mãe, para! Bem na frente da galera! Acreditem, ele tinha esse incrível dom de descobrir quem eram as garotas mais gatas da escola, fazendo isso em poucos segundos. E na lista estava Daphne, Ollie, Gigi, Becca e uma tal de Kimi. E olha, se não fosse uma série de mistério, parecia uma novela. Mas depois disso, Velma deu a ele um livro, que depois que ele lesse, veria nas mulheres a sua verdadeira beleza interior. Mas enquanto isso, Daphne tinha conseguido a grana para contratar um detetive para achar os seus pais biológicos, mas ninguém queria ajudar. E suas mães também não queriam deixar ela sair porque ela estava no topo da lista. Só que Salsicha foi fazer uma visita para tirar informações do porquê Velma gostava dela. Mas nesse momento tacaram uma pedra pela janela, e não era bem uma pedra, mas sim um geodo das antigas minas da cidade. E Velma, depois que entregou a lista pro prefeito e o xerife, deram a ela outra tarefa. Já que o que fazia ela não ser gostosa era ser sabichona, iria ensinar as garotas a serem igual ela, baranga e chata. Aula de ogrice. E nessas aulas de ogrice, Daphne não iria participar, pois suas mães não deixaram ela sair. Só que ela saiu mesmo assim com Norville para investigar o geodo. Então Velma estava na luta de transformar as gostosas em barangas, e apesar de ter sido um pouco difícil e desafiador, ela conseguiu. Levou as garotas barangas para a escola, mudando completamente o visual delas, apesar de Ollie ainda querer ser vaidosa. Enquanto isso, Daphne e Norville chegaram à Sociedade Histórica da Bahia Cristal, e ele contou que esses cristais foram achados no século XVIII por um cara que achou que tinha encontrado ouro, mas quando quebrou a pedra na cabeça do sócio, era cristais, mas não valiam nada. Só que depois dos anos 70 as coisas mudaram, depois da guerra as pessoas começaram a ir atrás de pedras valiosas, e a Bahia Cristal bombou na época. Só que daí veio os anos 80 e depois os 90, e as minas da Bahia Cristal faliram, e era assim até hoje. E vendo a foto da mina de cristais, Daphne disse que sentia que estava lá naquele lugar quando bebê. Então poderia ser uma pista de quem poderia ser os seus pais biológicos. E o lance da ogrice de Velma não durou muito, pois as garotas queriam ser gostosas e não ter que mudar para não ser assassinadas, dizendo que Velma julgava demais as pessoas pela aparência. E os únicos que não entenderam nada dessa confusão aí foi o chefe de polícia e o prefeito da cidade. Briga de bichana. Não, nada a ver, irmão. E Velma até tentou se vestir agora como uma garota que não julgava pela aparência das pessoas, mas sua madrasta começou a passar mal, pois o bebê estava nascendo. Mas quando foi pedir ajuda, a galera queria mesmo era ver uma mulher parindo, já que isso fazia sucesso nas redes sociais. Velma então teve que pedir ajuda para as garotas gostosas, claro que depois de uma discussão sobre julgamento e tudo mais. E aí as gostosas começaram a dançar e tirar o foco da galera, enquanto Velma desceu o braço para abrir caminho para a ambulância. E não é que aquele livro deu certo, pois Fred começou a enxergar em Velma sua beleza interior. Meu Deus! Já Daphne foi com Norville até as minas, mesmo sendo perigosa, e revelou que sempre gostou de correr perigos, desde quando era uma garotinha. Mas Norville era o contrário, medroso pra caramba, e não iria entrar naquela mina pra desvendar mistério algum, convencendo Daphne a voltar para casa. Já Velma ganhou uma irmãzinha e deu tudo certo, só que quando chegou em casa, quem foi vê-la foi Fred, dizendo que tinha enxergado nela sua beleza interior. Mas apesar de todo aquele charme dele, ela mudou de ideia e não curtia mais o Fred agora. Mas agora eu só te acho um nojo. Como? Você sabe que eu sou rico, né? Esse é o tal do mula. Mas veja pelo lado bom, a única que Velma conseguiu mudar foi Gigi, que queria ter a sua própria personalidade, se esbarrando com Norville, e rolou o maior clima entre os dois. Que alto. Você tá falando do meu QI, é? Vamos descobrir.
Agora lascou porque Norval não estava dando mais atenção para Velma e ela não podia pedir ajuda para Daphne, senão virava outra coisa. E ela ainda tinha uma festa do pijama com a galera da banda para ir, mas o xerife e o prefeito criaram um toque de recolher que começaria às 9 da noite e se fossem pegos passariam a noite na cadeia. E aí a festa foi cancelada. Já Daphne foi sozinha investigar a tal mina sendo raptada assim que tirou a placa de aviso. Velma descobriu que a casa de Fred foi de uma cientista maluca e com essa informação precisava muito de Norval agora, só que descobriu que ele agora estava namorando com uma das 5 garotas mais gostosas da cidade, a Gigi, e ela até que ficou feliz, porém Gigi proibiu Norval de ficar muito tempo com Velma, pois agora ele era propriedade dela, então teria que investigar com Fred mesmo, e Daphne descobriu quem a raptou foi o Capitão Caverna. Somos seus pais, Daphne. Na verdade, era só fantasias até confiarem nela de verdade, dizendo que eles não abandonaram ela e sim, ela foi roubada deles. Mas até ela acreditar, não iriam falar com ela. Já Velma e Fred foram até a Sociedade Histórica da Bahia Cristal para investigarem a tal cientista louca que morou na casa do Fred. E descobriu que a sua mãe também estava investigando ela e acabou desaparecendo. Bastante suspeito sim, e quem voltou nesse episódio foram as visões de Velma, e já que não tinha o Norval para fazer ela rir e nem Daphne para dar uns pegas, quase acabou morrendo. Alguém aí tem um desfibrilador? Eu ia fazer o quê? Ela precisava do Norval de volta e para atrair ele, já que a festa do pijama da banda foi cancelada, iria fazer na sua casa. Como todos os nerdolas iriam, com certeza atrairia Norval e Daphne continuava firme em sua busca por respostas sobre seus pais na mina abandonada. Descobrindo que assim que a mina faliu, todos foram mandados embora e sem grana começaram a roubar por anos a Bahia Cristal sem serem descobertos. Mais 2 detetives jovens e astutas prenderam todos na época, mas no meio deles tinha uma bebê, e aí descobriu que ela foi adotada pelas detetives. E com isso, agora Norval era o cara mais requisitado, tanto por Velma quanto por Daphne. E olha que isso até me deu um suspiro de esperança nessa série, já que o cara mais carismático é o Salsicha. Velma, para ter ele de volta, teria que ganhar em um duelo de flautas contra Gigi. E se ela ganhasse, Norval ajudaria ela. O problema é que as duas eram horríveis e a competição era para ver quem aguentava mais sem desistir. E como Gigi ganhou, Velma ficou sem o Norval e sem as pizzas da galera, já que Fred queria pepperoni adicional. Porém, Velma descobriu sobre a família de Norval que a avó dele era a tal cientista maluca que morou na casa do Fred. E ele, por sua vez, chateado que não dava pra confiar em ninguém, foi embora, esbarrando em Fred, acabando com o jantar da galera. Só que essa hora o toque de recolher começou e sem comida, os nerdolas iriam destruir a casa dela. E como os únicos que podiam sair na rua eram os policiais, iriam pegar a viatura das mães para buscarem comida na lanchonete. E eu até achei que veriam os 4 juntos agora, mas Daphne apenas descolou a viatura, descobrindo que o bueiro em frente da sua casa tinha uma passagem secreta. E aí foi uma sequência de acontecimentos malucas. Primeiro, Velma iria ser presa por uma noite para que seus amigos pudessem levar comida, vendo que a diretora e o pai de Norval estavam presos. Aí rolou uma chantagem, ela não iria contar para todo mundo se ela revelasse os segredos de sua mãe. E Daphne entrou na passagem secreta para ver onde dava, descobrindo quem eram seus pais de verdade. E sua mãe chamava Karen e o seu pai Kevin, e viviam nas minas juntos com os antigos funcionários de lá. E como amigo que era, Norval ameaçou a galera da banda para arrumarem a casa de Velma. Então, agora tava tudo certo. Velma, o que aconteceu com seus dentes? E assim foram os 5 primeiros episódios de Velma série. Olha, sinceramente no começo eu achei bem ruim sim, mas depois no decorrer dos episódios minha opinião foi mudando. E agora mais do que nunca eu já quero saber o que vai acontecer no final desta temporada. Acredito que a série tenha sido julgada errada pelos críticos, pois tem bastante potencial. Apesar das lacrações exageradas, mas se fosse para dar uma definição agora em Velma a série, seria o seguinte: ainda bem que não tem o Scooby-Doo. Bom galera, esse foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!